Lembro até hoje, quando a minha filha nasceu, poucos dias depois eu estava passeando no shopping, empurrando o carrinho, encontrei com um colega de faculdade, aí ele me olhou, olha, é a sua filha, é a cara do pai. Mas olha, não fica preocupado não, o importante é que ela tem saúde. Apesar da zoeira do camarada, né, de querer dizer que eu era feio e que tinha passado isso para minha filha, ele levantou um aspecto bem importante e interessante quando a gente fala de pais e filhos, que é a semelhança. Né? Pais e filhos guardam entre si grandes semelhanças. E nós, como filhos de Deus, precisamos evidenciar essas semelhanças. A semelhança entre nós, não que sejamos Deus, mas que busquemos a santidade, busquemos fazer a sua vontade, precisa estar patente nas nossas vidas, precisa estar evidenciada na nossa vida. As pessoas precisam ver Deus através das nossas vidas. Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É para ser diferente, é para fazer a diferença. Não com bons atos, não é isso, é trazendo a salvação. Também, claro, praticando o amor que Jesus nos ensinou, nós vamos naturalmente fazer a diferença. Não como algo forçado ou como algo obrigatório de realizar, mas como algo que vai ser consequência daquilo que nós vivemos. O amor, viver o amor que Cristo nos ensinou, né? O amor no qual toda a lei se resume, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Viver esse amor faz com que tratemos os outros bem, e, enfim, tenhamos uma série de boas ações, por assim dizer, que vão ser bênção na vida de outras pessoas. Né? Então, somos filhos de Deus, então temos que parecer com Ele. E precisamos caminhar nessa direção. Guarde isso no seu coração, será interessante, importante. Já já eu volto a esse assunto. João está tratando, está apresentando alguns aspectos daqueles que são os verdadeiros cristãos. Lembra, ele está num contexto que falsos profetas, vou contextualizar, né, trazer para os nossos dias, falsos pastores estavam pregando heresias, né, e era necessário entender e descobrir quem é de fato cristão, quem de fato segue a Cristo e quem não segue a Cristo, mas usa o seu nome. A gente precisa ter muito bem definido nos nossos dias essa diferença. A gente precisa conseguir identificar aqueles que estão pregando a palavra de Deus ou aqueles que parecem estar pregando a palavra de Deus. É bem diferente. João está apresentando algumas marcas, o estudo vem sendo trazido de forma temática, marcas da nossa vida, da vida cristã, e ele traz esferas, ele mostra evidências na esfera moral, social e espiritual que mostram quem é de fato seguidor de Cristo e quem não é. É muito importante isso, a gente precisa entender muito bem as características daqueles que esperam, que são filhos de Deus. E eu já adiantando, uma dessas características é a esperança. E quando a gente fala de esperança, vem à nossa mente, ou pelo menos vem à minha mente, um esperar, mas com sentimento de dúvida, um esperar com sentimento de ansiedade, um esperar com certa incerteza se eu vou receber ou não. Pelo menos, quando fala de esperança, eu lembro quando era criança, que meu pai me prometia um presente de Natal se eu tirasse notas boas, e eu passava o ano todo na expectativa, na esperança de ganhar aquele brinquedo. Claro que dependia das minhas notas,
claro que eu precisava me esforçar, claro que no final das contas ele sempre me dava o que a gente, o que a gente pedia, nos dava o que a gente pedia, né? Mas a gente não descobria isso, né? Esse lado bom dele a gente não descobria e a gente ficava naquela expectativa, será que vai acontecer? Ou será que não vai acontecer? Será que eu vou merecer? Será que eu não vou merecer? Vamos nos esforçar. Essa falta de certeza nos fazia com que a gente se esforçasse para obter resultados melhores na escola, afinal de contas, era a condição para ganhar os presentes no final do ano. Mas quando a gente está falando de esperança aqui, a gente não está falando de esperança nesse tom de incerteza. Nem é esperança num tom de pensamento positivo. Pensamento positivo se usa muito por aí. Ouve-se muito falar sobre vamos fazer pensamento positivo. Enfim, Deus pode fazer as coisas, o pensamento positivo não. Então não é esperança de vamos aguardar que a melhor coisa vai acontecer, pensamento positivo, não sejamos negativos, não é nada disso. A esperança que a gente está falando aqui é a esperança do esperar algo que já sabemos que vai acontecer. Já sabemos que os salvos, nós salvos, quando morrermos, iremos ter com Jesus. Teremos uma vida eterna na presença do Pai. É uma esperança de esperar, né? De estar aguardando um fato que vai acontecer com certeza. Na nossa vida, a gente não tem certezas. A gente não tem muita certeza. Quer dizer, tem uma que vai morrer. Né? Todos nós temos a certeza de que vamos morrer. Mas a gente, confiando em Jesus, também é uma outra certeza que nós podemos ter, que é a certeza da nossa salvação. Mas quando será, a gente não sabe. Né? Se eu ainda vou viver mais 30, 40 anos, né? ou se não, eu não sei. Eu não tenho esta informação, eu não tenho a certeza de quando eu vou morrer, eu não tenho a certeza das coisas que vão acontecer amanhã, eu tenho planos, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus, isso nos diz a Bíblia, mas a gente fica numa esperança, esperando sim que nós vamos ser salvos, nós que somos crentes, que cremos em Cristo e seguimos a Ele, temos a nossa certeza da nossa salvação. E sabemos como será a vida eterna. No entanto, nós precisamos nos preparar. Né? Tem algumas coisas que a gente não tem muita certeza, mas tem um planejamento muito bem fechado. Vou viajar, então eu tenho que fazer a mala. Não adianta eu chegar na hora de partir para o aeroporto para pegar o avião e a mala não está pronta. Isso não pode acontecer. Se eu vou esperar que uma viagem vai acontecer, eu preciso me preparar para aquela viagem. Né? E como a vida eterna é algo que para nós é certo, nós podemos entender que a vida eterna é uma esperança. Mas para essa esperança, a gente precisa se purificar, se santificar. A gente chama de esperança purificadora. Né? Por quê? Porque eu estou esperando ir para o céu e enquanto eu espero, eu vou me santificando. Eu vou cada vez mais me separando. E volto ao exemplo que eu comecei o vídeo. E eu vou cada vez mais parecendo com o meu Deus, parecendo com o meu Pai. Né? Então, essa é a esperança que nós precisamos ter. 1 João 2, 28 diz assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, quando? Não é se, é quando. Tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Já pensou? Se Deus volta e eu estou no meio de um ato pecaminoso, eu vou ficar com muita vergonha. Será que eu perco a salvação? Não sei, isso é com Deus. Mas eu vou ficar com muita vergonha. Quando alguém pega você fazendo alguma coisa errada,
né? Vem com aquele ahá, peguei, pronto, aquilo ali derrama adrenalina no sangue e a gente se sente totalmente culpado. Então, nós sabemos que precisamos nos preparar para a vinda de Cristo, precisamos estar prontos. Bom, essa é a lição número 10 da revista Palavra e Vida, edição número 73. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode entrar lá e baixar o PDF dessa revista, né, e acompanhar as lições aqui. Essa revista tem por tema Marcas da Vida Cristã, exposições em 1ª, 2ª e 3ª Epístola de João. Foi escrito pelo pastor Pedro Elísio e nós, na lição 10, vamos falar da marca da esperança. Temos falado de várias marcas, né? É um estudo, por assim dizer, temático, porque estamos vendo temas. Também um pouco sistemático, porque estamos na sequência do texto das 3 epístolas de João. Bom, a esperança é fortalecida pelo amor. E esse é um aspecto muito importante. 1 João 3, 1 e 2 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de dizer. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Seremos semelhantes a Deus quando Ele se manifestar e haveremos de vê-lo como Ele é. Olha o tamanho do amor de Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isso aí é um pensamento comum. Aí, não, mas eu também sou filho de Deus. Não, nós todos somos criação de Deus, somos criaturas de Deus. Deus criou o ser humano, os animais, os vegetais, a terra, e todos nós somos criação de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que aceitam Cristo. E não somos filhos legítimos, somos filhos por adoção. Aí, imagina essa questão do amor. Você já viu alguém participando de um processo de adoção de uma criança? Aquele casal que está buscando adotar uma criança, ele irradia um amor tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele acaba tendo que enfrentar dificuldades, legislações, tem que ter várias reuniões com juiz da vara de família, tem que ter várias reuniões com assistência social. Olha, tem toda uma preparação, toda uma burocracia, por assim dizer, para adotar uma criança, mas porque nós estamos falando da vida de uma pessoa, né? E é necessário ter certeza que aquele casal que vai adotar realmente quer aquilo, realmente está disposto a se sacrificar para criar aquela criança. E por isso o processo é um processo detalhado, é um processo complicado, é um processo até de certa forma lento. Mas esse casal que quer muito adotar essa criança, ele tem um amor gigantesco, é um amor quase que inexplicável, de tão grande, mas tão grande que é esse amor, né? E Deus teve esse amor para conosco, um amor tão grande que nos adotou como filhos. Claro que Deus nos ama como sua criação, né? Deus criou e ama a sua criação. Não ama tudo que a sua criação faz, não, né? A gente tem os nossos filhos, nós amamos os nossos filhos, mas quando eles fazem atos que nós reprovamos, nós brigamos com eles. Nós vamos lá e disciplinamos, nós vamos lá e dizemos que está errado e buscamos corrigir. E não aprovamos as coisas erradas que eles fazem. Não podemos.
Primeiro que é a nossa função. Segundo que a gente não pode demonstrar aprovação para coisas erradas, porque aquilo ali vai crescer e ele vai errar mais e mais vezes. Então Deus não ama tudo que a gente faz, porque a gente erra muito, e o que a gente erra Ele não ama, mas Ele nos ama como sua criação e nos ama como seus filhos. E é um amor tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que nós somos filhos por adoção. João coloca aqui, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Né? Então, por sermos adotados, esse amor é um negócio assim muito grande. Agora, a adoção nos nossos tempos, eu não sei como é esse aspecto para pessoas mais idosas, por assim dizer, para pessoas que têm uma certa idade, porque na nossa sociedade não faz muito sentido adotar uma pessoa de 18, 19, 20, 21 anos de idade, porque já é legalmente independente. Mas aqui no nosso comentarista, nossa revista, o comentarista está falando, comentariando, tá enrolado demais, né? O nosso comentarista está apresentando aqui um aspecto muito importante da cultura romana, que quando alguém era adotado, ele deixava de existir para a família anterior. E aí ele perdia toda a herança da família anterior e passava a ter a herança desta família atual. E se tinha alguma dívida naquela família, aquela pessoa não tinha mais aquela dívida, porque aquela dívida da herança anterior era perdoado. Então o processo de adoção talvez até acontecesse para pessoas mais velhas, né? Temos outras culturas ali envolvendo os judeus, né? Quando um homem falecia, a sua esposa viúva não tinha seu sustento, então o irmão do seu esposo casava com ela também para a sustentar. Então tinha outros aspectos da sociedade judaica relativos a isso aí. Mas aqui está sendo dito que o novo pai que adota aquela pessoa divide com ele a sua herança, tudo que ele tem passa a ser também daquela pessoa, daquela novo filho, daquele novo filho, e que as dívidas anteriores eram perdoadas, né? Veja, quando a gente se torna filho adotivo de Deus aqui, João está falando e está entendendo e discorrendo sobre o conceito de adoção daquela época, né? Nós estamos falando de 2000 anos atrás, ou um pouco menos talvez, né? João aqui deve ter falado deve ter escrito pelos anos 70, por ali, né? E ele está falando então desse conceito romano de adoção, né? Deixando de lado todas as suas dívidas. Imagina, se Deus nos fez filhos por adoção, e o conceito é esse aqui, então quer dizer que ele deixou de lado as nossas dívidas. Será que a gente tinha dívidas para deixar de lado? Eu tinha muitas, né? E aí a gente não pode, aí tem que passar, volta ao que eu falei lá atrás, né? Tem que voltar, tem que passar a se parecer com o nosso Pai, né? Nosso Pai. E a gente precisa estar, como se diz, vivendo os benefícios então dessa adoção. Agora, se uma pessoa adota uma criança de outro país, essa pessoa naturalmente está dando a essa outra criança de outro país uma nova nacionalidade, né? Então, uma pessoa adotada de um país para outro passa a ter uma nova nacionalidade. E quando nós somos adotados por Deus, nós passamos a ter uma nova nacionalidade. Não somos mais desse mundo. Somos do reino dos céus. Somos cidadãos de outro mundo, de outra esfera,
né? Somos agora estrangeiros aqui, somos peregrinos aqui, porque Deus nos adotou e nos deu uma nova nacionalidade. Só que a gente fica numa situação, né, no meio do caminho. A gente ainda não está lá, mas não somos daqui. Isso é muito importante para as nossas vidas práticas. Nós precisamos entender que a gente vai continuar vivendo nesse mundo da forma como o mundo é, com as suas injustiças, com os seus problemas, com todas as coisas que nos rodeiam e que nós não gostamos. No entanto, a gente já goza, já espera viver naquele mundo eterno, naquela vida eterna com Deus e com Cristo, né? A gente passa a ter, nesse contexto, uma nova natureza, né? Então precisamos errar menos, precisamos pecar menos, parecer mais com Deus, e não somos cidadãos desse mundo. Aqui somos estrangeiros, somos temporários aqui, passageiros aqui, e precisamos prestar muita atenção aqui, até que sejamos aquilo que será, né? Olha lá, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando Cristo voltar, né, seremos semelhantes a ele, seremos semelhantes a Deus, em tipo de corpo, em tipo de consciência, em tipo, enfim, seremos semelhantes a ele, né? Porque haveremos de vê-lo como ele é. Não vê-lo como Moisés viu. Moisés viu com um véu, né? Quando ele subiu ao monte e viu Deus passando assim entre a fresta da pedra, ele ficou com o rosto glorificado, né? Moisés teve que usar um véu, porque as pessoas olhavam para ele e se espantavam. Até que tudo aquilo ali passou. Quando aquilo tudo passou, ele pôde tirar o véu, né? E 1 Coríntios 3, 18 diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então está dizendo aqui, Paulo, falando aos Coríntios, que nós vamos poder ver a Deus, né? Seremos transformados na vida eterna, em algo semelhante a Ele, e podemos ver a sua imagem, né? Enquanto isso, nós precisamos ser imagem e semelhança de Deus, da forma como Deus é. E aí eu volto, olha, se eu sou imagem, se eu sou semelhança de Deus, quer dizer que eu tenho que parecer com o meu Pai. O meu Pai, né? O filho se parece com o pai nas suas características físicas, mas aqui nós precisamos nos parecer com Deus nas nossas características espirituais. Precisamos cada vez mais nos purificar. Somos cidadãos de outro mundo e precisamos nos portar como cidadão desse outro mundo, para que quando Cristo voltar, nós estarmos prontos para a sua volta, né? Veja que tem este paradoxo, né? A gente é cidadão de outro mundo, mas vivemos nesse mundo. Podemos estar alheios a esse mundo? Não podemos estar alheios a esse mundo. Nós vamos conviver com as pessoas que são deste mundo, que não querem se converter, que não querem seguir a Cristo ou não conhecem, que pecam, que erram, que fazem besteiras durante o dia, durante a noite também, né? Fazem besteiras no seu dia a dia. Nós precisamos conviver nesta
nesta esfera, mas lembrando que somos de outro mundo. E a gente precisa, para equilibrar essa convivência, a esperança, a expectativa de que vamos morar com Deus. Recebemos a salvação. Salvação quer dizer o quê? Passaporte para a nossa vida eterna. E por conta da nossa salvação, precisamos estar prontos para viver nesse novo mundo. Né? Precisamos estar prontos para partir a qualquer momento. Né? A morte vai chegar a todos nós e nós precisamos estar prontos para estar na presença de Deus. O segundo tópico vem falando da esperança gera purificação. Então estamos esperando. Por quê? Vamos ver a Cristo, a Deus, como Ele é. E o terceiro versículo de 1 João 3 diz assim: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, como ele é puro. Então, se eu tenho esperança de morar com Deus eternamente na cidade celestial com o Pai, eu preciso me purificar, porque Deus é puro. Eu vou conseguir atingir o 100% de purificação? Olha, eu vou falar que não, né? Não vou afirmar que não. Jesus conseguiu, né? Então nós também podemos. Mas Jesus era Deus, tá? Mas a gente entende que Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. E a sua parte 100% homem conseguiu atingir a total purificação. Nós também podemos. É difícil? Muito difícil. É muito difícil. Mas essa esperança de estar com Deus, de morar eternamente com Deus, é essa esperança que é a nossa esperança purificadora. Ela vai nos motivar a nos purificar. Como Deus é, e volta à filiação, né? O filho ele é parecido com os pais. Aí eu vou andar mais um pouquinho. Você já viu filhos adotados depois de um tempo? Você não consegue fazer uma distinção assim tão clara de que aquela pessoa adotada, né, não se parece com. Você associa a fisionomia da criança à fisionomia dos pais, e aquilo ali parece que fica uma coisa assim, estranha, né? Porque não tem a biologia em cima, mas a pessoa se parece muito com seus pais, mesmo adotivos. E nos trejeitos, e na fala, e no jeito de ser, ele vai absorver esse dia a dia, e nós precisamos absorver todas essas coisas de Deus, né? Nós somos filhos de Deus, né? E como consequência, resultado direto da filiação, somos filhos de Deus, e por isso nós reconhecemos o amor de Deus para conosco. E quem a gente ama, o que a gente faz com quem que a gente ama? A gente quer agradar, e se Deus nos ama tanto assim, nós queremos agradar a Deus. E como é que nós agradamos a Deus? Obedecendo. E para obedecer a gente precisa purificar. Viu que interessante? Vamos de novo. Tornamos filhos de Deus, e reconhecemos o seu grande amor conosco, e já que Ele nos amou tanto, nós queremos agradar a Deus, e para agradar a Deus nós precisamos obedecer e nos purificar. Irmãos, não estou dizendo que agora eu sou salvo, então agora eu vou ter uma vida diferente, porque isso é automático. Não. Os nossos costumes vêm de muito tempo atrás. Os costumes que nossos pais nos deram, muitas vezes são costumes errados, né? Muitas vezes a sociedade nos traz costumes, jeitos de ser, jeitos de agir, que são errados, e nós precisamos estar atentos a essas coisas todas. Precisamos estar de antena ligada, né? Antenados nas coisas que estão acontecendo, para que a gente comece a perceber o que está errado
e ir cortando cada uma destas coisas. É necessário que nos purifiquemos, né? E a conduta do cristão, ela precisa ser modificada e balizada por Cristo. Cristo faz diferença na conduta do cristão. Nós precisamos manter vivos esse desejo de ser igual a Cristo. Precisamos manter vivos o desejo de nos purificar. Precisa manter vivo? Precisa. Porque muitas vezes a gente se larga aí e deixa o mundo fazer, nos influenciar, e nos levamos pelas ondas do mundo, e daqui a pouco estamos fazendo coisas, que tem? Não tem nada demais, e é pecado, e Deus não gosta, e a gente está agindo dessa forma, ok? Não existe esperança real sem purificação, né? A purificação tem que ser algo concreto. A gente está falando de purificar, né? De uma nova conduta, né? Mas isso se reflete em consequências concretas na nossa vida. Como eu disse, eu vou praticar o amor. Vamos praticar o amor, claro, normal. Só que o amor vai acabar sendo consequência da nova vida em Cristo, né? Eu costumo dizer, para ilustrar o que é consequência, né, eu não exigia dos meus filhos que se fossem o primeiro lugar na escola. Não, nunca liguei para primeiro lugar. Eu só queria que tirasse 10 em tudo. Aí o pessoal, mas se tirar 10 em tudo vai ser o primeiro lugar. Eu falei, mas é consequência. É consequência. Tirar 10 em tudo quer dizer que eles absorveram muito conhecimento. E é isso que eles precisam fazer. É isso que eles precisam fazer. E a consequência vai ser tirar uma excelente colocação na classificação das escolas, né? Então, a purificação, ela precisa se refletir como algo concreto. Se você está buscando se purificar, as pessoas vão perceber, né? Não há negociação no que a gente fala de purificação. Não há negociação. É um processo contínuo, né? E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esperança, assim como ele é puro. É um processo contínuo, se purifica, é santidade. Temos que nos santificar o tempo todo, temos que buscar viver em santidade. Todas essas coisas precisam estar extremamente antenadas, né? Precisa ser o desejo da nossa vida cristã. E nesse contexto de purificação, nós temos o terceiro tópico que fala do abandono do pecado. E aí a gente vai ler 1 João 3, de 7 a 10, que diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Deus, é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, João está falando uma coisa que parece até esquisita, falando de santificação, de purificação. Então tá, né? Então tá. Mas não, ele está falando de pecado. Ele está falando de deixar o pecado de lado, né? Abandono do pecado. Abandonar é virar as costas e sair. Esquece, né? Deixa para lá.
Ele está falando que o verdadeiro cristão, ele se baseia a sua vida na Bíblia, né? Ele permanece na Bíblia. Ele desfruta de uma vida, de uma viva esperança e purifica-se como resultado direto do abandono do pecado. Abandonar o pecado, purificar, é abandonar o pecado. E se eu abandono o pecado, eu vou me purificar. Mas por que ele está falando de abandonar o pecado ou permanecer no pecado? Não vos deixeis enganar por ninguém, pois aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado. Veja, João não está falando de um pecado acidental. A gente peca, continuamos pecando. Não vou falar que é normal, né? Eu ia falar normal, é normal. É comum que nós erremos com uma frequência muito alta e pequemos. Mas este pecado que nós cometemos não é e não pode ser um pecado constante. Ele tem que ser um acidente de percurso. Ele tem que ser uma coisa assim, e aconteceu. Ok? Não é o pecado do dia a dia, não é aquele pecado habitual, não é o pecado que eu já estou acostumado a pecar. Cuidado, porque esse pecado habitual, a gente chama de pecado de estimação, né? Muitas vezes a gente faz, a gente comete, a gente repete e repete de novo e pratica. Sabe o que é prática? Prática é o uso repetitivo de alguma coisa. É aquilo que você faz direto, sem pensar, sem considerar se está certo, se está errado, se pode, se não pode, se deve, se não deve. Você simplesmente faz. Isto é a prática, né? E o pecado que a gente pratica, esse não pode acontecer. Pecado para nós salvos, pecado para nós que estamos buscando a santidade, que estamos buscando nos limpar, buscando ser, como se diz, santos, né, como Deus é, ele precisa ser um acidente de percurso. Olha o versículo 4, né? Ele fala do versículo 4 desse capítulo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A lei foi dada aos judeus como uma base, como uma baliza, como um padrão a ser seguido, né? Quando a gente vai comprar um metro de tecido na loja de tecido, o vendedor vem com 1 metro para medir o tecido. Se aquele metro tiver com 95 centímetros, além de estar me roubando, claro, aquele metro estará fora do padrão. O que é o padrão? Padrão é aquele parâmetro que serve para todo mundo, né? Então, nós não podemos praticar o pecado. E a lei, ela foi colocada para ser esse padrão, esse parâmetro. Tanto é que Jesus depois resumiu a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, resumindo numa palavra, amor. É apenas necessário amar. Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus é altíssimo. Ah, mas é só amar. Mas é altíssimo, né? É altíssimo. E a gente precisa correr atrás de fazer isso. Então, pecar é transgredir a lei. E a gente precisa ter uma esperança, uma expectativa. A gente precisa perseguir a ideia de não errar. Errar, o que é errado? É o que está na lei. Está na lei de Deus. Ah, mas nós vivemos no tempo da graça. Sim, vivemos no tempo da graça, de fato. Mas o que está lá expresso na Bíblia do Velho Testamento, como vontade de Deus, como personalidade de Deus,
não mudou, nosso Deus é imutável, né? E aqueles que praticam pecado habitual, né, eles imitam a Satanás e não há esperança neles, né? João fala aqui, ó, aquele que pratica o pecado, versículo 8, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir a obra do diabo. Então, é para destruir, né? João está fazendo novamente distinção entre filhos de Deus e filhos do diabo. Ele faz luz e trevas, né? Ele usa várias dicotomias, né? Ao longo do seu livro, e agora ele está falando de filhos de Deus e filhos do pecado. Quer dizer que eu peco, então eu sou filho do diabo? Não. Se você tem um pecado habitual, né, e não se livra dele ou não busca livrar dele, você não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do inimigo, e você precisa mudar, você precisa se corrigir. E o nosso processo de santificação, nosso processo de purificação, a gente chama de processo, porque o processo é uma coisa que vai gradualmente acontecendo. Aos poucos você vai se limpando, mudando o seu comportamento, mudando o seu jeito de ser, para atingir o padrão que Deus quer, né? Então a gente precisa fugir da prática contínua e habitual do pecado. Como eu disse, o pecado precisa ser um incidente de percurso, né? E a gente precisa que esse pecado, que é um incidente de percurso, nos incomode. Quem nos incomoda é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é isso? E o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, precisa nos incomodar desses pecados, mesmo os habituais. Às vezes a gente extingue o espírito. O que é extinguir o espírito? Eu pressiono ele tanto ali no cantinho do meu coração que ele fica lá espremidinho e eu não dou mais ouvidos a ele, né? A gente precisa, nós precisamos nos livrar do pecado de estimação, do pecado nosso de cada dia, aquele que a gente faz todo dia, né? É importante que a gente vá ao longo da nossa vida identificando coisas que precisamos modificar e modificando estas coisas, né? Ao longo de um ano, se você fizer uma por dia, são 365 coisas, né? Num ano. Já pensou mudar 365 coisas na sua vida? Já é bastante coisa, né? Bastante mudança, e a gente precisa praticar isso, né? Cristo veio para destruir as obras do pecado, né? Então a gente precisa abandonar. Abandonar, penso em abandonar, assim, aquelas coisas que a gente deixa lá e ó, corre fora, né? Não é não é o nosso discurso que faz os filhos de Deus, não é o que a gente fala, né? É o que a gente faz. Como eu falei, a santificação, a marca da esperança, ela precisa ser concreta. As pessoas vão ver você mudando de atitude. As pessoas vão me ver mudando de atitude. Quando eu paro de pecar, né? Ele fala aqui, ó, pecar está no verbo infinitivo. O cristão não pode viver deliberadamente e insistentemente na prática e no hábito do pecado. Não pode. E para isso, nós precisamos identificar nas nossas vidas quais têm sido os nossos pecados de estimação. Será que eu não tenho nenhum? Tomara. Tomara que eu não tenha nenhum. Mas se eu procurar direitinho, eu vou acabar achando, né? Porque alguma coisa eu peco e me convenço de que não é pecado. E quando eu consigo achar e quando eu consigo modificar, eu melhoro um pouquinho, me santifico um pouquinho mais. Para que Deus, quando volte, para quando Deus voltar, melhor falando,
eu não me sinta envergonhado, né? Porque eu estarei preparado para morar com Ele, ou tentando me preparar, ou no caminho da preparação, o máximo possível. Conclusão, nossa vida, né, tem prazeres efêmeros e temporais, prazeres passageiros, né? E nós temos que ter o foco naquilo que é mais importante. Nós não vamos viver nesse mundo eternamente. Nós temos uma eternidade à frente, precisamos preparar as nossas vidas para essa eternidade. Como eu tenho preparado a minha vida para a eternidade? Será que eu tenho dado mais atenção aos prazeres desta terra ou eu tenho dado mais atenção às coisas de Deus, né? E a esperança que nós temos não é um sentimento positivo, não é isso. É uma expectativa, será que vai acontecer ou não? Vai acontecer. Teremos uma eternidade, todos nós temos essa certeza, todos nós vamos morrer e todos nós vamos ter uma vida eterna depois dessa, seja no céu ou no inferno, mas vamos ter. E nós precisamos estar fundamentados na verdade, no amor e na santidade que Cristo quer para as nossas vidas. Ele fala ainda na justiça e na purificação, né? A gente precisa seguir os princípios do reino de Deus. Certo que o Senhor é a garantia da nossa firme esperança. E Ele não vai nos decepcionar. Deus não nos decepciona. Nossos pais podem até nos decepcionar. Mas Deus, nosso Pai por adoção, né, que nos adotou, não vai nos decepcionar. Para pensar e agir, como eu tenho encarado a esperança da vida cristã, na minha vida cristã? Será que eu tenho ligado para isso ou estou deixando isso desligado? Assim, nem lembro disso durante o dia. Meu dia é tão corrido que eu nem consigo lembrar. Quando eu vejo, eu já pequei, já fiz o que eu não deveria. Será que a nossa vida está assim? Ou será que a gente está vivendo atentos que nós somos de outro reino, de outro mundo, passageiros aqui, e precisamos estar nos purificando para tudo o que vai acontecer no nosso futuro. Você consegue sentir e perceber o amor de Deus por você? Será que a gente não tem extinguido o Espírito ao ponto de não conseguir perceber o amor de Deus em nossas vidas? Deus nos ama. Deus toma tantos cuidados com nossas vidas. Deus nos livra de tantos problemas. Deus nos ajuda em tantas coisas, mas nós somos muito ingratos. Muitas vezes a gente não consegue sequer ver, entender, enxergar a mão de Deus em nossas vidas. Precisamos perceber, né? Precisamos estar atentos ao cuidado de Deus para as nossas vidas. E por último, e muito importante no contexto dessa lição, qual é o teu pecado de estimação? Será que eu tenho algum? Qual é o meu pecado de estimação? Eu devo ter. Eu devo ter. Eu acho que deve ter vários, né? A gente precisa parar, identificar, focar em um de cada vez é mais fácil para a gente. Puder resolver tudo de uma vez, melhor, mas não rola. Nós não somos assim. Mas a gente foca em um e resolve aqui. Depois foca em outro e resolve outro. Tiremos os nossos pecados de estimação. Ah, mas você está falando de coisa pesada, eu não faço. Não estou falando só de coisa pesada, né? Pornografia, enfim. Mas eu posso a gente fala também de maledicências, né? A gente fala de uma série de outras coisas, né? De mentira, mentirinha, mas mentirinha branca. Não tem mentirinha branca não, irmão. A mentira do diabo, não pode mentir. Não pode mentir. Tire isso da sua vida, né? Tire as coisas que não agradam a Deus da sua vida. Eu vou tirar da minha, eu vou buscar
Cada vez mais eu busco, cada vez mais, tirar coisas erradas da minha vida. Às vezes é uma prática tão comum, mas tão comum, que ninguém nem lembra que está errado. Né? Aí quando você lembra disso, você é o chato, você é o cara cri-cri, é o cara que está criando uma certa confusão. Não era para estar criando essa confusão agora não, né? Não, pois é. Mas temos que fazer as coisas da forma correta. Precisamos fazer as coisas da forma correta. Que Deus nos ajude a tirar os nossos pecados de estimação das nossas vidas, para que possamos ter uma vida de purificação, né? E possamos refletir esta esperança que temos de um dia morar com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe.